Só ao terceiro dia é que foi uma noite linda. Quando perdemos a esperança, acabou. A minha família, a minha terra e a minha guitarra. Eu nem penso que eu sou desse. É qualidade, isso é muito importante. Vim embora a chorar, Paulo. Nesta viagem na Exposen TV, venha conhecer histórias deste homem. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas. Fernando da Silva do Rosário nasceu a 30 de janeiro de 1950 em Exposen. É o pintor retratista convidado desta edição da Exposen TV. Fernando, agradeço desde já teres acedido ao nosso convite. Vamos falar um pouco da tua vida, não só como pintor retratista, também dos teus tempos passados em Timor e de algumas brincadeiras que deves ter feito aqui na cidade de Exposen, na altura vila, agora bem diferente. Fernando, como é que foi a tua infância, os teus tempos de menino? Olha, em princípio eu quero agradecer à Exposen TV por mais uma vez fazer-me este convite, de qual eu é que tenho a agradecer por esta oportunidade que me dão. Este lugar para mim foi sempre um lugar, este até lá abaixo, aliás do princípio da Ponte Vão até lá à Foz do Cábado, praticamente corri todo a pé, de calça arregaçada, porque era possível nessa altura, há uns 50, 60 anos, eu tenho 60 anos precisamente, e era possível fazermos isso, caminhar à margem do rio, de calça arregaçada, e muitas vezes foi isso que eu fiz. Temos agora aqui na cidade o conhecido Parque Radical. Há muitos anos atrás chegaste a brincar nesta zona. Sim, a brincar. Eram jogos da bola, não é? Eram jogos da bola. Havia muitos sítios onde, geralmente no centro da cidade, por vezes éramos apelados pela guarda, porque não podíamos lá jogar, e então era o lugar preferido de todos os miúdos e os graúdos naquela altura. Jogávamos aqui, precisamente ali naquele lugar, aqui onde está este barco, Recreio das Crianças. Por isso foi um dos lugares mais concorridos na altura, nos meus anos, na minha infância, na bola, que ainda me recordo até que um nosso querido padre Porto Soares, com ele jogámos aqui a bola. Fernando, eras uma criança que gostavas de jogar à bola, e quando digo jogar à bola, em que posição é que costumavas jogar? Eu geralmente era defesa e guarda-redes. Gostava muito de defender, de ser guarda-redes, nunca fui grande jogador, mas já passei por elas até agora, quase a esta idade. Passei como se fosse um jogador, mas nunca fui grande jogador. Aqui realizavam-se, neste mesmo local, onde está agora o Parque Radical de Exposen, os jogos entre o Norte e o Sul. Eram muito disputados? Havia uma rivalidade muito grande do Norte e Sul. Como ainda hoje há, mas saudável. Havia o Norte, o Sul e o Centro, onde fazíamos a nossa equipazinha e então formávamos os melhores. E vinha-nos para aqui quando havia vagas, porque geralmente era um problema. O campo estava sempre ocupado, era? Sempre ocupado. Por vezes tínhamos que ir ali para a Ribeira, para a Junqueira, que fica do outro lado, na outra margem do rio. Nesta altura de maré cheia, tirava-nos a camisa, atravessava-nos para o outro lado a nado, e então lá fazíamos o nosso treino e o nosso joguinho. Na altura a vida era muito difícil e a preocupação da minha avó, como nós éramos muitos, éramos 12, a preocupação da minha avó era sempre com que, no seguinte, para nós não fugirmos para o rio, que ficava ali bem perto da nossa casa, nós punha-nos a trabalhar.
Por isso, logo saímos da escola primária e tínhamos logo um ofício para aprender. Pouco tempo tínhamos para estudar. E nessa altura, então, pronto, quem não estuda também não sabe muito. Foi um aluno médio. Agora, em desenho, sim. Em desenho foi considerado na altura... Foi a disciplina que mais gostaste? Sim, foi. E recordam ainda com saudade uma professora que, graças a Deus, ainda é viva, a Dona Isolina Regado. Há pouco me falou que eu era dos melhores alunos em desenho, que ia fazer os desenhos já ao quadro preto, para os outros miúdos, colegas de escola mais adiantadas, na 4ª classe, e quando eu estava na 1ª e na 2ª, para que eles aprendessem tão bem como eu a fazer os desenhos lá na escola. Depois da escola primária, eu não me sentia bem em Esposende, porque achei que Esposende não era verdadeiramente a cidade onde eu encontrava a profissão que eu queria. E por isso achei que só numa cidade é que eu poderia encontrar aquilo que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar numa oficina de artes, mais propriamente no desenho. O estudar era uma questão que eu muitas vezes punha a mim mesmo. O meu pai não tinha possibilidades porque era chofer numa empresa de Linhares e não tinha possibilidades, não tinha para os meus irmãos, não tinha para mim. Um deles ainda chegou a ir para o seminário, mas pouco tempo depois veio logo para trás, começou as despesas a serem maiores, por isso nunca teve a hipótese de poder pôr nenhum de nós a trabalhar. Daí que eu pedi ao meu pai, foi eu que pedi com 13, 14 anos, ao meu pai que queria ir para fora de Esposende, não porque eu não gostasse, mas porque achava que Esposende não tinha a minha profissão, aquilo que eu gostava mais de fazer, que era o desenho. Para Braga? Foi para Viana do Castelo. O meu pai, para que tudo fosse facilitado, a minha estadia, empregou-me precisamente numa pensão. Ora, tinha comer e dormida. E depois, à noite, matriculou-me na Escola Comercial, Monserrate. Daí que andei quase 2 anos, estudei, foi também dos melhores alunos em caligrafia, que era uma disciplina obrigatória na caligrafia, e acho que ainda hoje que era uma disciplina que devia ser usada no ensino. Daí que há ano e meio, 2 anos, o próprio patrão é que pediu ao meu pai, ou mandou recado ao meu pai fazia a carreira de Braga, e então para enviar a um colega dele, diga lá ao Sr. Joaquim, para que venha aqui a Viana, eu quero falar com ele. E meu pai ficou um bocado assim assustado, o que é que seria, será que ele fez ao mesmo, mas eu não era muito das neiras. Então deu-lhe a novidade que eu estava no lugar errado, que não era ali a vender copos de vinho, que me ia ajudar na minha futura vida profissional, que era assim numa escola de desenho, para poder seguir. Daí que o meu pai tentou em Braga e conseguiu arranjar uma oficina, que era a Litografia do Minho, onde constavam lá grandes artistas no desenho, que antigamente era tudo desenhado à mão, não havia as máquinas que há hoje, os computadores para fazer os desenhos, para criar os desenhos, era tudo criado por os artistas, e eram os 3 maquetistas nessa casa, com 100 e tal funcionários ao todo. E foi daí que eu comecei a desenvolver, a tomar mais conhecimentos e o relacionamento e conhecimentos com os artistas e ver a arte mais assiduamente e mais palpável. Viana, Braga, até que surge o Fernando na pintura. Qual foi o primeiro quadro que executaste? Ainda te lembras? O primeiro quadro é assim, eu não tenho verdadeiramente a noção do primeiro quadro. Sei que a minha mãe muitas vezes me contava, de pequeno, e eu recordo-me perfeitamente, que para fazer aquilo que eu mais gostava,
que era desenhar, e tinha o gosto, e sabia que fazia algumas coisas, muitas das vezes, quando as aulas não eram aquelas mais desejadas para mim, e eu não tinha os deveres feitos, escondia-me num quarto, fechava-me no quarto, batia à porta e dizia à minha mãe ou à minha avó, geralmente com quem nós vivemos: avó, eu já vou. E batia à porta, e então fechava-me no quarto, e daí que durante a manhã eu desenhava os quadros que tinha lá na parede a decorar os quartos. Desenhava, e por isso ficava, quando elas viam aqueles trabalhos, que não sabiam se eu tinha feito na escola, porque eu não tinha tempo nenhum, era sair da escola e então ia para a tal profissão que na altura que eu passei por várias, desde alfaiate, que era a tradição mais cá em Esposende, e então que eu apreciei-lhe assim com aqueles desenhos, eles ficavam muito admiradas. Houve uma ocasião que eu também era um bocadinho dorminhoco, adormecia em qualquer lado, e então de barriguinha cheia, era então mais ficava fácil, logo. Não é? Daí que uma ocasião bate à porta, o Fernando não vinha para comer e encontrar-me a dormir com uma série de papelada, com os desenhos, os meus desenhos, ou os desenhos que estavam dos quadros religiosos que estavam pendurados nas paredes. Eu tinha-os todos desenhados em papel cavalinho, que na altura se usava. Elas, quer dizer, foi assim uma tareazinha aliviada precisamente porque mostrei trabalho, mas pronto, esses foram os trabalhos. Aqueles que eu digo que penso que foram de mais referência foi depois quando comecei a frequentar Forjães, que era o final da carreira do meu pai, fazia Braga, Esposende, Fão, Forjães. Eu comecei a conhecer a paisagem, havia em Forjães a desenha do Zé do Rio, onde eu pintei-a de várias maneiras, vários ângulos, e era uma desenha engraçada, que eu pintei até nos pratos, pintei também nos quadros. Isto tinha eu, sei lá, 9, 10 anos, sei lá, foi por aí. Fiz estas pinturas. Depois, pronto, depois desse período todo, eu pintei mais algumas coisas. Quando fui para Braga, pintei até o Monsenhor Domingos de Sousa, Monsenhor, que era para um industrial, um comerciante lá de Braga, que fazia parte de uma confraria, e pediu ao meu pai para ver se eu conseguia fazer esse Monsenhor. Pintei-o e ficou lá na sala museu desse Monsenhor. Isto já em 68. Há mais de 40 anos. Já para aí. Há mais de 40 anos. E cheguei a fazer outras exposições assim, individuais, expor os meus trabalhos individuais. Portanto, este gosto pela pintura surgiu desde muito antes. Muito jovem, não é? Sim, Fernando muito Rosário. jovem. Há uma peça também muito engraçada, que é o seguinte: de pequenino, o gosto pela pintura foi sempre o meu objetivo. Já nasceu e a contigo, minha... se calhar? Não? Sim, é claro, que eu acho que é como tudo. Todos nós temos um talento, uns desenvolvem mais do que outro, ou aparece mais cedo que outro. Mas eu, na altura, como gostava de desenhar e pintar, por vezes as tintas, não tinha tintas, e aquelas tintas que o meu pai, por vezes, pintava ou retocava lá as portas, eu tirava-lhe um bocadinho e pintava lá os quadros. Uma ocasião, uma senhora que era criada a servir do mestre Medina, em Góis, era muito familiar nossa, uma ocasião presenteou-me com uns tubos já secos, que ainda hoje também eu faço, deito fora, e então ela aproveitou, sabia que eu gostava de pintar, aquilo que estava para deitar fora, trouxe-me, ora, vê se gostas destas tintas. Eu, quando vi uns pincéis já secos, eu, quando vi aquelas tintas, eu fiquei assim, maravilhado com aquelas cores, as cores lindas, e comecei então a suscar nos tubos, e daí comecei assim também a fazer umas coisas engraçadas com outras cores, e vi que realmente, se fosse com aquelas tintas, era capaz de fazer melhor. E isso passou até, geralmente, a esta senhora, depois até levou alguns
desenhos meus lá para o mestre Medina, mas nunca tive resposta. Nunca tive resposta de nada. Mas, Fernando, falaste num nome muito conhecido da pintura, o Henrique Medina. És um seguidor do Henrique Medina? Não, eu tenho o meu estilo, eu sou o que sou. O mestre Medina foi o que foi e é o que é. É um grande retratista, é dos maiores, para mim considero os maiores pintores do século XX, sem dúvida, o maior retratista. Foi um pintor que deixou muitas obras que deveriam ser mais valorizadas do que muitas que andam para aí a valorizar, que eu acho que é um pouco de falta de cultura, que há cá em Portugal, que estão a dar por tudo e por nada assim valores excessivos de pinturas que eu acho que não valem tanto. Para mim, o realismo e o impressionismo, que eu muito admiro o impressionismo, mas o realismo de mestre Medina é, sem dúvida, dos melhores que eu vi cá em Portugal. Fernando, o que é ser pintor retratista? É muito difícil porque implica muitas coisas. O retrato não é só em si o retrato fisicamente. A filosofia do retrato engloba o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa, tudo que tem a ver com a pessoa. E depois, não é só o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa, é fazê-lo saltar de uma tela, de uma superfície lisa, completamente lisa, fazê-la saltar cá para fora. E pronto, como o mestre Medina fazia, era um caso único, como muitos grandes artistas. E é aquilo que eu gosto de fazer também. É dar aquela expressão que a pessoa tem naturalmente, por isso também o meu realismo, que as pessoas quando veem os meus trabalhos admiram-se por quase que chegam à beira dele, tanto à beira como ao longe. Ele é um realismo perfeito. É isso que o retrato tem que dizer alguma coisa. Não é um suposto, será que é, se não será. O retrato tem que ser o retrato, como lhe chamam. O retrato, para mim, tem que mostrar a pessoa tal e qual o que ela é. E não aquilo que o pintor diz que é ou julga que é. O retrato acho que tem que mostrar, e depois o retrato é tão difícil que não é só, se nós pusermos a cara do retratado, o nariz, se lhe pusermos outro nariz, ou se não é um nariz defeituoso, já não é a mesma pessoa. Os olhos, a boca, o nariz, as orelhas, toda ela, a anatomia da pessoa, da face, tem que ser ele. E é muito difícil para um retratista saber captar todo o pormenor da própria pessoa e ir buscar precisamente aquilo que eu disse. A personalidade da pessoa também estar ali vincada, ali retratada no retrato. Nos tempos de hoje, é difícil ser pintor? É difícil ser pintor, é difícil ser pintor e muito difícil também viver da pintura, arranjar padrinhos. Arranjar padrinhos. Isto de hoje em dia conta muito os padrinhos e a divulgação daquilo que se faz. Eu felizmente nunca tive nenhum padrinho. Mecenas é assim, também nunca tive nenhum mecenas. Tenho alguns clientes, pessoas que apostaram em mim, e eu acredito neles e acredito nas pessoas que julgam os meus trabalhos, que são pessoas credíveis, pessoas que posso confiar e escrevem sem problemas nenhuns. Não são pessoas qualquer, são catedráticos, são grandes da história portuguesa, a Academia Portuguesa de História, são homens da Faculdade de Direito, catedráticos, professores da Faculdade de Direito. São eles que muitas cartas que tenho, como já mostrei, que elogiam os meus trabalhos, que muito difícil será possível arranjar quem lhes fizesse o retrato melhor.
elogios destes acho que não é fácil, não é qualquer uma pessoa. É porque os mereces? Sim, é porque mereço. Não fico assim vaidoso, é sempre uma vaidade que fico, mas não fico com aquele orgulho nem com aquela mania que sou um grande pintor, sou o melhor. Não, isso nunca me poderá passar na cabeça, porque eu sei na verdade que há bons artistas cá em Portugal e muitos deles, como eu, vivem na sombra. Escondidos, fazem os seus trabalhinhos e a pintura é pouco divulgada, não estou a entender? É pouco divulgada e é para meia dúzia deles. Eu, se quiser uma exposição no Porto, num lugar onde me deem mais ser e promoção, aqueles sítios, aquelas galerias, geralmente estão sempre ocupadas. Vai saber por quem? Meia dúzia deles, que ao fim de 6 anos volta outra vez o primeiro e anda naquela rotazinha, só naquele ciclo rotativo que é mau. Quantas exposições já fizeste? Eu já fiz muitas. A mais marcante, no teu entender? A mais marcante, enfim, foi das primeiras cá em Esposende. A primeira desde quando vinha em 70, vim em 72, em 74 de Timor, e depois em 75 ou 76 expus aqui em Esposende, com a primeira exposição de pintura aqui na Câmara, depois do restauro que fizeram da Câmara. Fizeram lá um espaço para exposições e eu então aí que foi convidado pelo Presidente da Câmara para expor. Expus uma pintura variada, onde tinha muito variados temas, porque ainda era também naquela fase de procurar qual era o melhor e também a nível financeiro aquilo que poderia ser mais lucrativo, mas nunca pus de parte os temas de Esposende, a nossa terra, a nossa gente. Quis sempre fazer uma homenagem à gente do mar, que por vezes era esquecida cá em Esposende. Ainda hoje acho que é um bocado esquecida. Vejo poucas pessoas a divulgarem os próprios homens do mar que fizeram história cá em Esposende. E ainda hoje faço com muito custo, retrato as figuras mais características de Esposende e fico com elas até que um dia alguém me possa ficar com elas para mostrar a todas as pessoas que vêm cá em Esposende, e às pessoas da terra que eram tão bem recebidas, que ainda hoje todas elas existem, as famílias, os filhos e netos e bisnetos dessas próprias famílias. Por isso guardo e custa-me vendê-las. Geralmente tenho propostas boas para me desfazer delas, para as vender para longe, e eu não as vendo porque acho que deveriam ficar cá em Esposende, e é isso que eu tenho feito, com muito sacrifício, muito investimento, e às vezes as dificuldades só eu aqui as sei, eu e quem está metido nelas, claro. Eu, a minha mulher e os meus filhos, mas dificuldades porque eu gosto muito daquilo que faço, gosto muito da gente de Esposende, gosto muito de Esposende e não quero... Sentes-te acarinhado em Esposende como pintor? É assim, os carinhos aqui em Esposende não é muito bom para carinhar os filhos da terra. Há sempre umas coisas que vêm, como a televisão, os jornais, sempre que faço alguma coisa eu dou a conhecer, porque houve em tempos que não, mas eu acho que era perder se não puséssemos cá fora aquilo que se faz. Já tive exemplos também de um grande mestre entalhador cá em Esposende, de figuras em madeira, de baixo relevo, que era o Sr. Belemino, esculturas em madeira, que ele foi também sempre um bocado reservado. E eu vejo como um testemunho que não devemos fazer isso. Quando se tem e que se acha que é bom e as pessoas apreciam e que é uma mais-valia para a terra, devemos mostrá-la. E eu assim faço. Eu mostro, é divulgado, mas aquele valor e incentivo que as pessoas podiam dar mais pessoas,
não digo aquela classe média de Esposende ou baixa, que essas merecem tudo e mais alguma coisa. Mas aquelas que têm mais um bocadinho de poder, podiam fazer com um bocado mais de vontade, podiam fazer um bocado mais por mim e por aqueles artistas que existem aqui em Esposende. Uma coisa certa, já tens diversos trabalhos teus na Universidade de Coimbra. Deu-te um gozo especial pintar todos aqueles quadros de pessoas catedráticas deste país e o facto de ter sido escolhido a nível nacional para pintar os mesmos quadros. Exatamente. Foi das melhores coisas que eu recebi, foi esse convite por Dr. Fernando Aguiar Branco, depois de uma visita que me fez, através de um conhecimento do Jornal O Público, numa entrevista. Ele teve o conhecimento e depois conheceu-me, pediu-me para ver se eu podia receber, e eu logo estou satisfeito de quem sou eu para recusar uma visita dessas. Um grande homem destes. E então recebi-o, ele, claro, como é normal, quis-me conhecer, os meus trabalhos, e fez uma experiência logo com o retrato dele. Pintei vários retratos dele de várias formas, porque ele é um grande homem a nível de cultura. É um homem com uma cultura... Qual foi a sensação em entrar naquela sala onde estão os quadros em Coimbra? É uma sensação que se eu morasse lá perto, ia lá todos os dias. São 34, salvo erro, 34, com mais outra sala que tenho lá de Beneméritos, também outra pintura minha, uma pintura do tal Dr. Aguiar Branco, e tenho outra que pintei de um catedrático dos primeiros, que foi professor do Príncipe Filipe, já em 1800 e qualquer coisa, também um retrato que me veio para fazer, e está lá também, e dá-me um gozo fantástico, e há pouco até soube de uma placa dourada, onde consta o meu nome. O reitor na altura, o benemérito, que foi da Fundação Engenheiro António de Almeida, neste caso, na pessoa do Dr. Fernando Aguiar Branco, e o pintor Fernando Rosário. Ora, para mim, eis-me as medidas. Ver uma placa daquela numa sala, a sala do Conselho Científico, na maior sala da reitoria da Universidade de Coimbra, o meu nome, é para mim um grande prazer. Muito bem, Fernando. Se calhar este rio que passa aqui bem junto, ao local onde nos encontramos, por vezes acaba também por ser uma fonte de inspiração. É sem dúvida. É sem dúvida. Por vezes, quando quero desabafar as minhas mágoas, ou quando estou um bocado chateado, são as águas deste rio que melhor me compreendem. É as águas deste rio e é o verde do nosso campo, que eu tenho em redor da minha casa, e olhando para a nascente, que é das maravilhas que nós temos aqui em Esposende, é do melhor que temos em Esposende, é o rio, é a praia, é o campo, é o monte, é tudo melhor que temos aqui em Esposende, não há em lado nenhum igual. É precisamente o meu desabafo é para estas águas, para esta natureza que me rodeia, e também para os homens, para aqueles homens que são realmente verdadeiros homens, no sentido da palavra, que me também dão palavras de conforto e incentivo para seguir nesta vida, que não é fácil. É certo que o rio acaba por ser inspiração para muita gente, se calhar também para mim, em vários momentos da vida. O rio é algo de muito belo, que passa aqui junto à cidade de Esposende. Conhecestes outros rios, outros mares, porque a vida é feita de volta aqui, volta lá. Como é que foi a tua passagem por Timor durante o serviço militar? A minha passagem por Timor foi passada do melhor possível. Neste caso, pus os meus talentos a render, naquela altura. Explorei aquilo que melhor sabia. Como sabes, ou quem não sabe, eu fui para Timor, estava casado há pouco tempo, deixei a minha mulher grávida
já com 9 meses, soube que era pai, ela atrasou-se ao nascer, o navio constantemente ia ser, atrasava a viagem, e por isso, umas poucas vezes que eu regressava à casa para ver a minha filha nascer, e foi-me sempre negada. Atrasou mesmo, contrariou o nascimento, já mesmo fora de tempo. Depois, quando nasceu, ia há 6 dias de viagem no navio, quando recebiam lá um telégrafo que era pai de uma menina com 5 quilos de peso, e estava tudo bem. Eu fiquei assim, 5 quilos, e está tudo bem, fiquei assim um bocado surpreendido, está tudo bem, fiquei contente. Mas depois, quando soube que realmente não, a minha mulher sofreu muito. Sofreu porque sofreu ao tê-la, e também as dificuldades da vida, que não era nada fácil. Estava em casa dos meus sogros e não é que fosse melhor. Pronto, eu parti, cheguei quase 2 meses depois de mar, cheguei a Timor. E foi aconselhado logo por nosso comandante para vir para Timor, porque em princípio estava mobilizado para Macau, e então ele aconselhou-me a ir para Timor porque era mais bonito, mais paisagem. Eu sabia que eu gostava de pintar. Eu fui o autor do... Chegaste a pintar vários quadros em Sim, muito. Cheguei a pintar, cheguei a fazer exposições, ganhei prémios, e que nessa altura os prémios que ganhei eram precisamente patrocinados ou eram organizados pelo turismo, onde o nosso presidente de Timor, Ramos Horta, era na altura o que dirigia lá o centro de turismo em Timor. Por isso eu cheguei a colaborar com ele lá no jornal, e então participei em 2 concursos, que foi do concurso de cartaz sobre Timor, cartaz turístico sobre Timor, onde fiquei em 1º e 2º lugar. Foi premiado em 1º e 2º lugar, com umas taças, naquela altura, umas taças que ainda tenho, acho que ainda tenho lá guardada. Tinha muitas fotografias, mas depois deterioraram-se, e também ganhei lá prémios de exposições, as melhores exposições a nível de pintura, de cariz provincial, motivos de Timor, com as casas típicas e aquelas cenas mais típicas de Timor, no mercado, e vindas daquelas povoações mais perto para o mercado. Foi uma exposição muito linda, um tema que eu gostava imenso, e vendi, por acaso foi descobrir melhor, foi agraciado também verbalmente por comandante da província, e alferes e comandantes, os coronéis que lá estavam na inauguração, na visita às exposições, e também num concurso de rótulos, uma cerveja que ia ser montada a fábrica de cerveja. Eu também fiquei em 1º, 2º e 3º lugar, e por isso ganhei os prémios todos, por isso, e outros prémios, que colaborei sempre em todas as atividades culturais e artísticas, toquei, dancei, fiz tudo o que pude, e passar o melhor tempo possível, porque foram 2 anos assim um bocadinho cercado de tudo, sem nada, e tentei viver a melhor maneira, e consegui muitas das coisas que eu nunca pensei numa terra daquelas, numa nação daquelas, que é agora uma nação, Timor-Leste, sem nada, diferente de tudo o que se vê, ainda hoje se vê, que é muito pobre, e eu consegui sobreviver, e bem. Eras polícia militar lá? Era da polícia militar, era a força... O povo portava-se bem naquela altura? Lindamente. Era um povo pacífico, era um povo que muito amarrado à fé cristã, muito amarrado à bandeira portuguesa, um povo amarrado muito a nós malaios. Nós somos malaios, não é? Eram muito queridos, muito humildes, embora houvesse muitos chineses, né? e mistos, e também alguns indonésios, e indianos, como a raça indiana,
O Mário Alcati também é da raça indiana. Pai, eu conheci-os bem, a todos eles conheci bem. A família Carrascalão também, alguns foram fazer-lhes visita lá à casa deles, e um alfés da minha companhia ainda casou com uma filha do Carrascalão, pai de todos eles, o Mário, o João e o António, e a Natália foi a tal, era a filha que casou com essa meu alfés da minha companhia. Foi ao casamento deles, todas aquelas figuras sonantes que nós depois conhecemos a nível de televisão e de jornais, todos eles conhecemos, porque a cidade era pequena e nós éramos uma força militar que praticamente que comandávamos aquilo tudo, porque era a polícia militar. Muito bem, se calhar não estavas a contar com esta da tua passagem por Timor, nos tempos de serviço militar obrigatório. E para rematar esta nossa conversa, atendendo que recentemente esteve cá no nosso país, a Sua Santidade, o Papa Bento, ficas também de alguma maneira ligado a este Papa, porque recebeste recentemente uma, espero bem não me enganar o nome, bênção apostólica ao pintor Fernando Rosário. Sim, sim. O que é que significa para ti aquele quadro que está no teu ateliê aqui na cidade de Esposende, enviado pelo Vaticano? Do Vaticano. É para mim também um grande troféu. É um grande troféu, não é qualquer um também que merece essa grande gratidão de um Papa, que eu acreditei sempre nele, porque pessoas às vezes julgam as pessoas pelo caráter delas, da maneira como procedem ou como olham, mas eu achei que este Papa que nunca seria um Papa igual ao anterior, seria diferente, porque dificilmente encontrariam, ou se poderá encontrar um Papa como o João Paulo II. O Paulo VI, eu tive sempre a confiança nele, e por isso foi-me oferecido, até por uns padres, disse assim: olha, nunca tiveste nada assim, pelos serviços que tens feito, que nós conhecemos, as obras que nós conhecemos tuas para a Igreja, o serviço que tens feito para a Igreja. Nós vamos-te fazer uma surpresa. E daí que vieram-me com esta. Tomaram-me uns dados e então vieram-me com esta, foi para mim uma grande alegria. E continuo, tem lá uma paleta já guardada das minhas tintas, porque não tive a oportunidade, porque a vinda dele aqui não veio na melhor altura para mim. Tem lá uma paleta guardada para lhe oferecer, sabe-se lá bem, um dia terei a oportunidade de ir mesmo lá a Roma entregar-lhe a paleta, onde as tintas que pintei, grandes homens, grandes mulheres do mar, da terra, grandes personalidades portuguesas da história, de direito, e no meio de todas aquelas cores, e no meio de todas aquelas figuras, eu vou pintar o Papa precisamente no meio dessa paleta, com todas as tintas envolventes que pintei. Eu tenho lá já essa paleta preparada. Por isso agora é uma questão de tempo e uma oportunidade, sei lá se virá ou não, mas se não vier a oportunidade de eu ir lá entregar-lhe isso, aliás, que já pintei o João Paulo II numa tela enorme, com quase 5 metros, foi uma homenagem também que se fez ao Papa João Paulo II e ao nosso arcebispo Dom Eurico, que estão lá representados na tela do altar, uma tela da União, na tela da Misericórdia de Barcelos. E essa para mim era também uma gratidão que eu lhe fazia, uma vez que não pude chegar até ele, foi quase como um Zaqueu pequeno, que queria chegar e não me pude erguer. Quero um dia vou ver se vou a Roma, levar-lhe, claro, antecedendo com informação daquilo que tenho, talvez um dia vá lá chegar e oferecer-lhe essa minha paleta. Só para terminar, Fernando Rosário, o que é que te falta pintar? Falta-me pintar o Presidente da República. Eu acho que eu gostava e era a pessoa indicada para pintar o nosso Presidente da República, Dr. Cavaco Silva. Já agora faço aqui o meu apelo
Sr. Presidente, se por acaso considerar os trabalhos que eu tenho feito como retratista digno de pintar o retrato de Sua Excelência, eu estou pronto e talvez até mais barato do que os outros e talvez até melhor. Há muitos trabalhos meus expostos em muitos lados, como disse. É uma questão de coisa, porque eu acho que o nosso Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco Silva, não vai por estas fantasias que andam para aí agora a querer alterar a galeria dos retratos dos Presidentes da República. Muito bem, Fernando Rosário, obrigado por estes minutos que dispensastes à Exposen TV. As maiores felicidades nesta tua carreira de pintor retratista. E nunca te esqueças desta terra que te viu nascer, concretamente em 1950, num dia 30 de janeiro. É verdade. Muito obrigado, que tenho a agradecer à TV Exposen. Obrigado.